Aqui estamos mais uma vez, pela graça e pela bondade do nosso Deus. Deus eterno, Deus forte e Deus que tem sido, ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, a nossa fortaleza, socorro, auxílio bem presente na hora da dor, da angústia. Esse programa Amor Sem Fronteiras é um programa que tem sido uma bênção, não apenas para nós, mas para muita gente. E você, meu amado, que gostaria de participar desse programa, por favor, entre em contato com a nossa produção. Você pode ter lugar para levar uma mensagem de paz, uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. E aproveitando o momento, eu quero aqui também agradecer à TV Educativa do Paraná pelo privilégio que a gente tem de levar esse recado de paz, essa mensagem de vida, essa mensagem que nós queremos que vem do coração do nosso Deus para alcançar o coração do nosso povo. Portanto, em mais um programa, você seja realmente abençoado em nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Uma ótima sintonia para mim, para você, para todos nós e continue com o programa Amor Sem Fronteira. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra, aleluia, e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Levante as suas mãos ao Senhor. Pega as suas mãos, cante a Ele. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre. Declare e diga: Tu és o Deus da minha salvação, Senhor. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos adorá-lo nesse lugar. Pega as suas mãos ao Senhor, diga: Aleluia, aleluia, cante aleluia, aleluia.
por favor, sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, por favor, profeta menor Abacuque. Mas enquanto já que você achou Abacuque, no primeiro capítulo de Abacuque, eu quero cantar uma outra canção aqui, porque eu sei que eu preciso fazer isso diante de Deus nessa noite. Meu Criador, minha inspiração, quero entrelaçar-me a Ti. Eu vim do pó e a Ti voltarei. Mas enquanto eu respirar, toma-me como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Espírito Santo, canta através da minha voz, toca através das minhas mãos, muda tudo ao meu redor com Tua justiça e com a Tua presença. Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 2, na minha versão NVI diz: a primeira queixa de Abacuque. Versículo 2: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? Até quando gritarei violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Como o começo de um livro é um começo de uma certa forma polêmico, porque o profeta de Deus, separado por Deus, com uma unção específica para profetizar para o povo, da parte de Deus, ele começa o seu livro se queixando, se lamentando com Deus, dizendo: Deus, eu estou clamando e o Senhor não está fazendo nada, Senhor. Ele está vendo um contexto em que a nação de Israel está apostatando da fé. Está vendo um contexto em que a nação de Israel começa a perder os valores de povo de Deus, começa a perder os valores da palavra de Deus. Nesse mesmo tempo se levanta, por exemplo, profetas como Jeremias, que profetizam sobre a nação, dizendo: se a nação não se arrepender, Deus vai mandar uma outra nação que vai vencê-los, que vai dominá-los na batalha e vai levar vocês cativos para uma outra terra. E o povo não dá ouvidos. Abacuque começa a perceber que as crianças de Israel, elas começam a crescer e já não tem mais aquele ensino da palavra como as gerações anteriores tinham. Ele começa a se desesperar porque ele começa a perceber que o povo de Deus está perdendo a característica de povo de Deus. Era como se na época de Abacuque, se fôssemos transportar hoje para a nossa época, para os nossos dias, era como essa massificação da mídia tentando impor a nós uma cultura que não é a cultura nossa de servos de Deus. O mundo, de uma forma geral, as leis tentando serem modificadas para impor a nós uma cultura que não é a cultura do reino de Deus. E Abacuque olha para aquela situação e ele se desespera. Se você fosse escrever um livro, como é que você começaria o seu livro? Eu, no meu caso, sou um cantor de CDs gravados. Se você fosse começar o teu disco, por exemplo, o teu CD, como é que você começaria o teu CD? Eu jamais começaria um CD meu com uma música de lamento. Eu acho que eu era tiro no pé. Acho que as pessoas iam ouvir a primeira música e ia deixar para lá. Falando, se começa assim, não quero nem ouvir o final. Você imagina uma igreja, pastor,
Uma igreja, talvez se Abacuque fosse pastor de uma igreja, a igreja dele não seria das mais populares. Não seria a igreja das mais frequentadas. Porque a verdade é que ninguém gosta de estar perto de alguém que só sabe se queixar e se lamentar. Não é legal você estar perto de gente que só sabe se lamentar o tempo todo. Sabe por quê, querido? Porque o lamento ele tem algumas características, e nesse texto aqui eu quero mostrar para você algumas características do lamento. O que uma pessoa que só sabe se lamentar, em que ela se transforma, ou quais são as características de alguém que só sabe se lamentar. Nesse texto aqui, Abacuque está dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar a Ti, o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou falar violência e não vai acontecer nada? Está desse jeito aí, a nação de Israel está desse jeito, porque o Senhor não me ouve. O lamento, querido, ele nunca vai tentar encontrar uma saída. O lamento, ele vai tentar encontrar um culpado. No caso de Abacuque, ele diz: Senhor, a nação está desse jeito, e o Senhor é o culpado. Porque quem se lamenta está sempre tentando encontrar um culpado. Quem se lamenta não está tentando encontrar uma saída. Quem se lamenta dizendo: olha, minha vida está desse jeito por causa de fulano, porque o meu pai fez isso, falou isso, minha mãe falou aquilo, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque o meu filho, porque minha filha, porque o meu patrão, porque o meu pastor, porque o meu líder. É sempre por causa de alguém que a pessoa está vivendo aquela situação adversa. Porque quem se lamenta está tentando apenas encontrar um culpado. E foi o que Abacuque fez. O pior, ele transfere para Deus essa culpa, e ele começa a se relacionar com Deus, perdendo algo que é fundamental para um relacionamento com Deus, que é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, querido. Temor ao Senhor. O lamento, ele rouba de nós o temor ao Senhor. O lamento, ele tira de nós essa maneira de nos aproximarmos diante do Senhor, de entendermos que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é santo, da forma correta de nos achegarmos à presença de Deus. O temor nos rouba isso. O lamento nos rouba isso. E aí Abacuque começa o seu livro dizendo: Senhor, parece que a culpa é sua do que está acontecendo. Mas Deus fala com o profeta, e Deus começa a mostrar para Abacuque o porquê que a nação de Israel está daquele jeito. E ele começa então a entender isso. E o livro de Abacuque é um livro tão pequeno, tem apenas 3 capítulos. Ele escreve no capítulo 1 esse lamento, essa queixa. E Deus fala com ele no meio do livro ali, alguma coisa acontece, Deus consegue alcançar o coração do profeta, e ele então escreve o capítulo 3. E há uma diferença absurda do que ele diz no capítulo 1 para o que ele diz no capítulo 3. Algumas coisas parecem que não mudaram, mas o teor, o espírito dele mudou. Alguma coisa dentro de Abacuque mudou, porque o capítulo 3 de Abacuque, vá comigo lá para o capítulo 3 de Abacuque. E eu acho maravilhosa a forma como ele começa ali o versículo 1. O versículo 1 diz: a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Uma confissão. A oração, ele resgata algumas coisas importantes em nós. Se lá no capítulo 1 ele estava dizendo: Senhor, eu estou falando contigo e o Senhor não está me respondendo, e é por isso que a nação está desse jeito, porque o Senhor não faz nada. No capítulo 3, na oração dele, ele fala: a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Ele está dizendo: Senhor, está desse jeito, porque a culpa é minha. Eu preciso me confessar diante do Senhor. Sou eu que preciso me confessar. Querido, por piores que tenham sido as coisas que alguém possa ter feito com você, isso só vai gerar coisas na sua vida se você deixar com que isso permaneça em você. Por piores que tenham sido as coisas que alguém possa ter dito a você, se você decidir colocar isso diante do Senhor, querido, Deus é capaz de apagar toda a raiz de amargura, de arrancar toda a raiz de amargura, de apagar toda a situação triste, tudo aquilo que faz você parar, tudo aquilo que faz você se entristecer, para começar algo novo na tua vida, simplesmente se você decidir colocar isso diante do Senhor em oração. E Abacuque faz isso, ele diz: é uma confissão que eu preciso fazer diante do Senhor. E ele começa a fazer então essa confissão. Versículo 2, ele diz: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos. Olha o que ele diz, versículo 2: eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos. A segunda coisa é que a oração é capaz de restaurar. A oração restaura o temor ao Senhor. Ele está dizendo: eu tremo diante do Senhor. Eu tremo diante do Senhor.
No versículo 2 ainda ele faz uma outra coisa que a oração é capaz de produzir na vida de alguém. No versículo 2 ele diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A oração, ela é capaz de trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, querido. É isso que a oração é capaz de fazer, pode trazer a nossa memória. E ele começa a orar, ele começa a dizer: Senhor, faz de novo o que o Senhor já fez lá no passado. Eu lembro que o Senhor já foi um Deus poderoso da vida da nação de Israel. Faz de novo o que o Senhor já fez com a nossa nação. Faz em nossos dias, realiza as mesmas obras em nossos dias, Senhor. Porque a oração, ela resgata a esperança. A oração, ela resgata, querido, as coisas boas que o Senhor já fez por nós. A oração. E aí ele vai descrevendo o capítulo 3, e ele termina a partir do versículo 17. O versículo 17 diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: pode a figueira, pode não florescer, não pode ter fruto da vide, pode não ter bois no pasto, nem nos currais. Ele está dizendo: olha, Senhor, pode estar faltando tudo, todavia eu decido me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Olha o que ele está dizendo, querido. Ele está dizendo que ele vai se alegrar, mesmo não tendo motivo algum para se alegrar. Geralmente, a alegria, ela é resultado de alguma coisa boa que acontece conosco. Agora Abacuque está dizendo: não está acontecendo nada de bom. E o profeta está dizendo: Senhor, continua dando tudo errado, mas eu vou me alegrar no Senhor. E o versículo final, ele diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar em lugares altos. Ele está dizendo: eu sei que essa situação que está acontecendo agora é uma situação momentânea. Eu sei que o Senhor vai me colocar em lugares altos. Eu sei, assim como a corça, eu vou encontrar a fonte das águas. Eu vou me saciar das águas dos rios de Deus, da fonte dos rios de Deus. É o que ele está dizendo. Pode não estar dando certo agora, mas vai chegar um momento em que eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu vou andar nas alturas de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos, queridos. Os pensamentos de Deus são mais altos. Se você permanecer nele, vai chegar uma hora que a tua vida vai ser alçada, vai ser colocada nos lugares que Deus tem para mim e para você. Ouça, deixa eu te contar uma história a meu respeito. Eu nasci numa família, para os padrões antigos, uma família normal, de 11 filhos. Normal. 11. Eu venho... o meu pai, ele, apesar de ter sido criado na igreja, ser filho de pastor, meu avô já morreu, mas ele era filho de pastor, meu pai hoje é pastor. Mas na juventude dele, meu pai meio que se afastou um pouco, se desviou um pouco da casa de Deus, da presença de Deus. Conheceu minha mãe não era cristã, mas ao se conhecerem, Deus ali criou uma situação que minha mãe se converteu e eles voltaram para a igreja. E quando eu já nasci numa família cristã. Minha mãe já era evangélica, meu pai já era cristão desde berço, se desviou um tempo, mas voltou. Então eu nasci num lar evangélico, mas uma precariedade muito grande. Num momento em que o Brasil vivia ainda uma pobreza era muito maior. E uma família de 11 filhos, para um pai de família sustentar uma família como essa. Meu pai... por muito tempo ele não teve um trabalho, uma carreira. Ele tinha uma loja na frente da nossa casa. Ele consertava máquinas de costura, ventiladores, eu me lembro mais ou menos disso, mas não era o suficiente para sustentar tanta gente. E eu vivi dias de muita dificuldade financeira. Aquela coisa de uma peça de roupa tem que durar o ano todo. Se não durar o ano todo, você tem que ir costurando, você tem que dar até o jeito, mas tem que durar, porque só vai poder comprar no final do ano, que aí você vai de roupa nova para a igreja, Natal, Ano Novo, e aquela roupa que você vai para o Natal, Ano Novo, é a roupa que tu vai usar o ano inteiro, até o próximo Natal, Ano Novo. A gente nasceu num lugar na região ali no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, um lugar muito pobre,
um lugar de muita violência. Estudei a minha vida toda na escola pública. Tive o que chamavam antigamente de paralisia infantil. Estou te contando essa história, querido, não é para te emocionar, falar tadinho, não é nada disso. Assim. Foi uma história difícil, ou foram dias difíceis, de muita luta, principalmente do meu pai e da minha mãe, para criar esses filhos todos. Mas eu não tenho só uma história triste para contar. O problema é que às vezes a gente se baseia muito nas coisas ruins que aconteceram na nossa vida. E aí quando a gente baseia a nossa vida nas histórias tristes, nossa vida vai seguir essa rota da tristeza. Tem um outro lado da minha história. O outro lado da minha história é que eu nasci num lar cristão. Desde pequeno, meus pais me ensinaram a amar e a temer ao Senhor. Minha mãe me ensinou, mesmo sendo uma mulher que nunca frequentou a escola, me ensinou a ler. Lendo os salmos da Bíblia, aprendi o Salmo 23, o Salmo 91, Salmo 40. Meu pai me ensinou a temer ao Senhor, a amar ao Senhor. Eu ia em todo culto, minha mãe me ensinou a temer ao Senhor, a amar a Deus, a cuidar das coisas do Senhor com zelo, com amor, com dedicação. Uma mulher de oração, uma mulher, mesmo ela me teve, já tinha mais de 40 anos, é uma senhora, uma senhora hoje de idade, mas todas as vezes que eu estou na casa da minha mãe e eu vou orar, minha mãe chora diante de Deus. Todas as vezes que a gente vai falar sobre as coisas de Deus, minha mãe se emociona, assim, até hoje, apaixonada pelas coisas de Deus. Ela me ensinou a temer o Senhor, meu pai me ensinou aos princípios da palavra, me ensinou a orar, me ensinou a Bíblia, a amar a palavra, a amar a igreja, a servir ao reino, a servir as pessoas. Isso tudo foi fundamental na minha vida para ser o que eu sou hoje. Eu decidi apoiar a minha vida nas coisas boas que aconteceram comigo. Querido, ninguém tem só história triste para contar, meu irmão. Eu sei que coisas boas também aconteceram na tua vida, e ainda que você não perceba, ainda que você olhe para trás e só enxergue coisas ruins, eu tenho certeza de que paralelo à tua história aí, que eu não sei como foi, tinha uma história de Deus sendo traçada, paralelamente tinha uma história de Deus, querido, sendo traçada. Você só está aqui hoje porque também tinha uma história de Deus acontecendo na tua vida, meu amado. O Senhor te resgatou, o Senhor te trouxe para Ele, para a casa dEle. Eu e você precisamos entender que a nossa vida precisa estar baseada em cima das coisas boas, e Abacuque decidiu basear a vida dele nas coisas boas. Ele diz: o Senhor é minha força. Eu estou me queixando de que Deus é minha força. Ele faz os meus pés como da corça, Ele me faz andar em lugares altos. Meu Deus, tem coisa boa para eu admirar, tem coisa boa para eu olhar e adorar e glorificar Deus, querido. Olha o que Davi diz no Salmo 40, esse salmo eu aprendi ainda na minha infância. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele não ouviu o meu lamento, Ele ouviu o meu clamor. Primeiro, Deus ouve o clamor. Segundo, a gente tem a ideia de que esperar em Deus é não fazer nada. Não, esperar em Deus é clamar, viu? Ele está dizendo: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí, porque eu clamei, Ele me ouviu, Ele me tirou de um charco de lodo. Já foi maravilhoso. Colocou os meus pés sobre uma rocha. Se Ele só me tirasse do charco de lodo e me colocasse em qualquer lugar, já seria bom, mas Ele me colocou sobre uma rocha. E além de ter me colocado numa rocha, Ele firmou os meus passos, querido. Sabe o que significa isso? Não há possibilidade de eu voltar para o lodo. Ele me firmou na rocha. Ele me prendeu, Ele cimentou meus pés na rocha, querido. Firmou os meus passos. Colocou na minha boca um novo cântico, um hino de adoração ao meu Deus. Muitos verão e glorificarão o nome do Senhor. Eu queria que você de verdade fizesse essa aliança com Deus, querido, de viver a tua vida para a glória do nome do Senhor, e não deixar com que nenhum tipo de tristeza, de rancor, de mágoa se agarre às paredes do teu coração, se fixe a você. Não deixar nenhuma raiz de amargura produzir frutos ruins na tua vida. Fazer uma aliança com Deus, dizendo: Deus, não haverá nada que aconteça na minha vida que eu não colocarei diante do Senhor em oração, em súplica, em clamor diante do Senhor, querido. Deus tem compromisso com aqueles que decidem estar na presença dEle em oração, querido. Em oração diante de Deus. É através da oração. A Bíblia fala, Jesus fala: se alguém quiser falar com Deus, não faça como os fariseus que vão para o meio das praças e oram em voz alta, querendo que as pessoas ouçam. Não, ele diz: se alguém quer falar com Deus, entra no seu quarto,
Fecha a sua porta. Fala com teu pai em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Olha para quem está perto de você, fala com ele assim, ó: você terá de Deus tudo aquilo que de Deus você buscar no secreto. É no secreto, querido, é no secreto. É no secreto que os Davis são formados, e que os guerreiros são forjados, e que os adoradores são treinados. É no secreto, é com Deus, é na oração, querido, é na oração, é na oração. Eu sei que Deus responde às orações. Vamos cantar essa canção, depois eu quero orar com você. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, oh, restitui, Senhor. Muito bem, eu quero aqui agradecer a tua vida, agradecer a Deus pela tua família, agradecer a Deus pelos teus filhos e lembrá-los de que nós sempre estaremos aqui dentro da possibilidade para levar um pouco de alegria, um pouco de paz, um pouco de graça do coração de Deus para o teu coração. Muito obrigado pela tua sintonia e audiência para com o nosso programa. Até o próximo e até lá, e viva Cristo!